não é? E por falar em abençoar, nós queremos verdadeiramente, não é, trazer a bênção de Deus na saúde de uma família, mais especificamente de um bebê de 1 ano e 10 meses, que é o Mateus, filho do Paulo Henrique, que está aqui. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. E sobrinho da Daniela Dias, né? Deus abençoe vocês, viu? Amém. Bom, a história dele, nós vamos conhecer um pouquinho mais. O Mateus está com leucemia, não é? E é uma criança de 1 ano e 10 meses, já está fazendo tratamento, mas precisa de um transplante de medula. Exato. E vocês até já descobriram doadores, possíveis doadores, mas ainda está faltando alguma coisa para acontecer, né? Exato. Mas antes de falar sobre isso, como é que aconteceu essa enfermidade na vida do Mateus? Como é que vocês descobriram? O que houve que vocês falaram, poxa vida, precisamos cuidar nessa área aqui? Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a leucemia é uma situação que pode acometer qualquer pessoa, inclusive crianças, né, Paulo? Exato. O caso do Mateus, ele foi diagnosticado aos 8 meses e os sintomas foram sintomas assim, numa quinta-feira ele teve uma diarreia, na sexta-feira ele teve um vômito e minha esposa em contato com a pediatra, né, checando, isso pode ser uma virose, um fato comum, que é um sintoma comum. Quando foi no fim de semana ele ficou muito quietinho, muito moadinho. E na segunda-feira ele teve um novo enjoo, passou mal novamente. Na terça-feira, pela manhã, minha esposa foi até o consultório da pediatra e ela observou que ele estava com 2 pequenas manchas roxas, uma nas costas e uma no peito. Ela encaminhou imediatamente para o hospital, pediu para fazer um hemograma completo e já um soro. Isso foi por volta de umas 10 horas da manhã, quando foi meio-dia já estava diagnosticado. À tarde já foi encaminhado para a UTI do hospital. Aí ficamos esse primeiro período uns 65 dias internados. Uau. Entre UTI, entre apartamento. Isso já com 8 meses de idade? Aos 8 meses de idade. E já começou a quimioterapia, porque a leucemia dele, o caso dele é a LMA, que é a leucemia mieloide aguda. E especificamente, além dessa classificação, a dele dá em 4 a cada 1 milhão. Quer dizer, super raro. Super raro, muito raro. Aí começou a nossa luta, né? Ele fez a quimioterapia, ele foi respondendo muito bem a quimioterapia. E em janeiro deste ano, ele entrou na fase de manutenção, que já é uma fase mais branda do tratamento. Mas em abril, a doença foi reincidiva, ela retornou. Aí nós tivemos que interná-lo novamente e a cura agora só através do transplante. E ele está internado? Está internado. Inclusive fora de Belo Horizonte? Tá em Campinas. Quer dizer, a sua esposa está lá com ele? Minha esposa está lá com ele. Agora, a medicina fala que é possível através do transplante de medula, o que é uma esperança. Sim. Né? Sim. Graças a Deus tem essa oportunidade. E a gente sabe que o transplante de medula, não é? O doador ele faz uma doação em vida, né? Ele está vivo, ele vai lá, faz um procedimento que é a retirada do líquido do osso, né? O que a gente chama de tutano. Isso. Tira da coluna ali, do osso das costas. Não, não é nem é no quadril. Essa tira no quadril. Pulsão no quadril. E aí, no caso, a anestesia que é dada na peridural, né, no caso. E aí ele faz a punção, tira o líquido e injeta na medula da criança para que comece a produzir uma nova medula, se a gente pode dizer assim. Essa nova medula vai agir sobre a medula do Mateus, que é uma medula que tem esse problema genético que causa a leucemia. Ela vai combater essa leucemia e a partir daí tem um período de adaptação e tudo que é muito importante. O Mateus, inclusive, está na foto aí, olha, junto com o papai, né? 1 ano e 10 meses. No caso, os doadores existem, né? Porque o Instituto Câncer tem uma lista de doadores, e nessa lista de doadores, você estava contando para a gente fora do ar, que já identificaram 3 possíveis doadores. Mas por que ainda não ocorreu o transplante? Existem 2 fatos que são muito importantes. Além de da pessoa se tornar um doador, se cadastrar como doador, ele tem que manter os dados do INCA sempre atualizados, porque é normal, a pessoa muda de endereço, muda o telefone, e quando o INCA faz o cruzamento genético de um doador com uma pessoa que precisa do transplante, o INCA entra em contato. Se ele
entrando em contato, a pessoa sendo receptível, a pessoa se dirige para novos exames, porque nesse período ele pode ter adquirido uma doença que impossibilita o transplante no momento. Uma doença, uma pneumonia, uma doença que impossibilita. Ou seja, né, Paulo, o que era mais difícil, teoricamente, encontrou-se que foram 3 doadores, possíveis doadores compatíveis, né? E agora a gente só não consegue o contato, então, por causa da falta do endereço ou falta do cadastro, da informação. Isso é muito sério que você está falando, então, até reforçar, porque vale a pena o pessoal que está em casa, às vezes que não é doador, se motivar a doar, porque é simplesmente uma pulsãozinha você pode salvar, inclusive, uma vida. É isso mesmo, Paulo? É exatamente isso. No caso do Matheus, a dificuldade de encontrar um doador compatível é muito grande, é cada 1 em 1 milhão. Uau! O Matheus, nós encontramos 3 doadores. Então são 2 doadores no Brasil e 1 doador internacional. A informação que nós temos é que o doador internacional está impossibilitado de novos exames até o dia 15 de novembro. Os 2 doadores do Brasil, o INCA conseguiu contactá-los. Eles foram receptíveis, o caso é até um pouco mais grave. Eles foram receptíveis à doação, porém eles não retornaram ao Hemocentro para uma nova coleta do sangue, para refazer esse exame e aí diante eles faziam a doação. Então, quer dizer, Daniela, a gente vê ali um ente querido, né, dependendo de uma outra pessoa. Isso me remeteu, assim, é incrível, né, como que a gente precisa realmente orar, porque Deus, nós precisamos do coração de Deus nesse caso aqui, em casos como o caso do Matheus, porque Deus, quando viu que o ser humano estava indo para o inferno, morrendo no seu pecado, Deus não pensou 2 vezes, Deus entregou o filho dele, Deus doou o filho dele, aquilo que ele tinha de mais precioso, no caso aqui é a medula, né, de alguém, de 2 pessoas que precisam ir retornar só para confirmar os exames, né? E aí, Daniela, eu fico perguntando, como é que a família fica nesse caso, assim, você que está ali acompanhando, sua irmã está lá, né? Você é irmã da mãe do Matheus? Na verdade, eu sou prima do Paulinho, a gente foi criado juntos. Quer dizer, assim, como da irmãos, família, você é da família e sente do mesmo jeito. Você está aí vendo o caso acontecer, não dá vontade, por exemplo, assim, de falar, olha, deixa eu ir atrás desses doadores, deixa eu pegar eles no colo, levar eles para doarem a medula? E até, né, Daniela, porque tem muita gente assistindo em casa que tem talvez o mesmo caso acontecendo. E como você está conseguindo lidar com tudo isso? Qual é o seu apoio para a família? Incentivar quem está em casa também a ter essa coragem que você tem. Até complementando, porque a gente vê que a fé é muito importante nesse momento. Então, responde também para vocês dois, como que a fé tem ajudado a vocês esperarem, sabendo que Deus está no controle? Porque quando a gente perde o controle, é muito difícil, às vezes, confiar. Então, fala pra gente como é que vocês estão lidando com isso. Muito difícil, né? Na verdade, a última vez que eu vi o Matheus, ele tinha 8 meses. Foi quando a gente descobriu a doença e o Paulinho avisou pra gente e eu estava perto do hospital e fui direto pro hospital e fiquei lá e no dia seguinte eu voltei e aí ele já não podia mais receber visita. Né? E como começaram os tratamentos, ele ficou com a imunidade muito baixa. Então, até a Gláucia, que a mãe teve que tomar várias vacinas, o Paulinho, então, ele não pôde receber mais. E eu tenho um filho, uma filha, que regula a idade com o Matheus e eles nunca brincaram. Porque logo, né, com 8 meses, ele já internou. Então, a gente não pode ver, a gente não pode chegar perto por cautela mesmo e a família toda sofre muito, né? Sofre por não poder encontrar, sofre pela impotência de não poder fazer nada. Você falou da fé, é a fé. É o que nos resta. É a fé, porque você pensa bem, na verdade, enquanto a gente estava procurando doadores, você fica na expectativa, mas na verdade já foi encontrado. Né? Então, aquela expectativa, ela automaticamente aliviaria porque o próximo passo seria o transplante. E, na verdade, a gente está com 3 pessoas, o que poderia ser um alívio, na verdade, não está sendo. E a gente não tem o que fazer. Nesse não tem o que fazer, eu quero entrar com você, Paulo, perguntar para você. Eu imagino você como pai, sua vontade de ter ido para o exterior, já ter conversado com essa pessoa, acho que você se mobilizaria a fazer qualquer coisa, eu tenho certeza.
Até que ponto é a limitação, no que até mesmo, se alguém está em casa pode ajudar em alguma coisa, o programa pode se mobilizar para te ajudar de alguma forma, no que é possível a gente fazer para tentar até conscientizar esses dois possíveis doadores. Eu acho que eu estou me unindo até mesmo ao seu desespero, mas um desespero racional, né? Sim. Centrado. Fala um pouquinho sobre isso, Paulo. Então, em primeiro lugar, voltando a falar sobre a fé e sobre orar, a gente se apega muito a isso, né? Eu, minha esposa, realmente é a fé que nos mantém centrados e confiantes na cura do Mateus. Com relação assim, nós não sabemos em que estado, em que país são esses doadores. O INCA então, não passa... O Instituto do Câncer só fala que tem 3, você falou que um é internacional, que você não sabe de que país é. Isso. E nem sabe se é brasileiro, talvez? Não. Não. E 2 estão no Brasil. No Brasil. Que também não sabem que estado que é. Estado, cidade, nós não sabemos nada, nós não temos essa informação. O INCA não passa Agora, essa informação. quando o INCA entra em contato com as pessoas e fala assim, olha, tem um garoto aqui, o nome dele é Mateus, ele tem 1 ano e 10 meses, ele tem... compatibilidade com você. Não, porque o INCA tinha que contar isso, porque você imagina, né? O cara fala, poxa, tem uma criança de 1 ano e 10 meses dependendo de mim, e vale dizer, desculpa te interromper,